Iniciar uma guerra sem dominar o espectro eletromagnético é sinônimo de derrota. Esta citação de 2019 vem de ninguém menos que Anatoly Tsiganok, um ex-coronel russo e diretor do Centro de Previsão Militar em Moscou. A menção ao espectro eletromagnético indica um aspecto das lutas mais amplas da Rússia na guerra eletrônica. Sua falha específica em controlar o espaço aéreo de baixa altitude na Ucrânia, onde os sistemas antiaéreos guiados por radar são mais eficazes. Mas a Força Aérea da Rússia entrou no conflito da Ucrânia em 2022, com o que deveriam ter sido vantagens avassaladoras, uma frota várias vezes maior que a da Ucrânia e um vasto arsenal de aeronaves de combate modernas. Mesmo com vantagem em hardware, a Força Aérea Russa, limitada por uma doutrina que trata aeronaves como extensões das forças terrestres, não conseguiu a superioridade aérea, surpreendendo analistas, impondo uma reavaliação mundial de como o poder aéreo moderno é usado em conflitos de alta intensidade. Em vez de criar uma superioridade aérea avassaladora que permitiria à Rússia dominar o céu sobre a Ucrânia e pressionar as defesas terrestres deste último, as aeronaves russas se tornaram transportadoras de bombas planadoras de longo alcance, raramente se aproximando do espaço aéreo ucraniano. Como a Rússia conseguiu tropeçar com uma das maiores frotas de aeronaves do mundo? Quais estratégias da Rússia, mesmo antes da invasão, tornaram a guerra uma de desgaste, com artilharia de longo alcance e perdas significativas de equipamento militar? E o que o mundo pode aprender com os erros da Rússia? Descubra no episódio de hoje do The Military Show. Vamos comparar diretamente os tamanhos e a força das frotas aéreas da Rússia e da Ucrânia, para pintar um quadro de quanta vantagem teórica a Rússia tinha ao começar. O que seria uma invasão rápida se transformou em uma guerra de anos. Antes da invasão de fevereiro de 2022, a Rússia tinha cerca de 900 aeronaves de combate táticas. Em comparação, a Força Aérea Ucraniana possuía cerca de 125 jatos de combate, incluindo MiG-20 e 9 Su-27 e bombardeiros soviéticos antigos. No papel, a disparidade era impressionante. O inventário da VKS incluía cerca de 350 caças modernos, Su-30 sem mudanças, Su-35S e Su-57, e 125 bombardeiros pesados. Tu-22M, 3S turbina única, 95 e turbina única, 100 e 60 SOE e centenas de aeronaves de ataque. Como o Su-34, a Força Aérea da Ucrânia dependia principalmente dos MiG-20 e 9 da era soviética, Sukhoi 27S e Su-24S, muitos dos quais precisavam de manutenção e atualizações. Por isso, nos referimos à frota da Ucrânia como capaz de combate, embora a Ucrânia provavelmente tenha mais aeronaves do que isso tecnicamente. Muitos deles eram inutilizáveis por falta de peças ou até de pilotos. Ainda pior, desde 1991, a Ucrânia, sob acordos internacionais de desmilitarização e pressões econômicas domésticas, reduziu sua enorme frota aérea herdada de um inventário pós-soviético inicial de mais de 1.000 aeronaves de combate. Centenas foram vendidas, descartadas ou transferidas para o exterior, sem nenhuma nova aquisição de plataforma aérea no período. Nesse período, a Rússia seguiu modernizando e ampliando sua frota. Contudo, muitas dessas aeronaves teriam uso limitado em operações de alto risco, com boa parte sendo retida ou relegada a funções de confronto mais seguras. Algo que exploraremos com mais detalhes mais tarde. Em maio de 2022, o secretário de Defesa britânico Ben Wallace destacou a disparidade entre as frotas, quando observou que a Rússia havia comprometido mais de 500 aeronaves para a campanha na Ucrânia, uma força cerca de 4 vezes maior que toda a frota aérea ucraniana. Apesar da enorme vantagem numérica, a inteligência de código aberto da Oryx e de outros grupos de monitoramento documentou a destruição de mais de 90 aeronaves russas apenas no primeiro ano de conflito. Enquanto a Rússia lutava para atingir seus objetivos aéreos, isso contraria o estado e as capacidades dos principais caças de cada frota. O caça russo Su-35S Flanker e
tem uma vantagem teórica significativa sobre o principal caça ucraniano, o MiG-29 Fulcrum. O Su-35S tem alcance superior a 2.000 milhas, comparado a menos de 1.000. O radar IBRISE possui alcance de detecção quase 2 vezes maior que o radar N019 do MiG-29, além de sistemas avançados de guerra eletrônica, como o conjunto de contramedidas eletrônicas Caribini. Com 12 pontos de fixação para mísseis ar-ar, em comparação com os 6 do Mikoyan 29, o Su-35S deve dominar os confrontos além do alcance visual. Enquanto isso, o avião de ataque reserva Su-34 oferecia à Rússia uma capacidade teórica de ataque preciso que a Ucrânia não conseguia igualar com sua envelhecida frota de Su-24. Com um radar Passive Electronically Scanned Array avançado, o sistema de mira eletroóptico Platan e a capacidade de empregar munições guiadas por precisão, o Su-34 e o míssil KH-38 foram projetados para ataques precisos que neutralizam as defesas aéreas. Porém, o mais recente caça russo, o Su-57 Felon, teve participação limitada na Ucrânia. Em maio de 2022, a mídia estatal russa afirmou que o Su-57 realizou ataques com mísseis enquanto permanecia fora das zonas de defesa aérea ucraniana. Uma afirmação coerente com seu uso restrito como plataforma de confronto, ao invés de caça de superioridade aérea, como inicialmente concebido. A Rússia possuía todos os recursos para dominar nos céus. O que deu errado então? Bem, nenhum dos lados realmente se comprometeu a lutar diretamente no ar. A invasão da Rússia à Ucrânia foi dividida em frentes distintas, como a invasão de Kiev no norte e a invasão de Donbas no leste do país. Nessas áreas, a Rússia enfrentava as defesas antiaéreas da Ucrânia, não suas aeronaves. A defesa aérea inicial da Ucrânia dependia dos sistemas soviéticos S-300, S-125 e Buk-M1, além de manpads portáteis como o IGLA e Stinger. Após a ajuda ocidental, a Ucrânia integrou sistemas modernos, incluindo baterias Patriot dos Estados Unidos da América, que derrubaram aeronaves russas, sistemas NASAM de médio alcance e RIST alemão, Crotale francês e SAMPT italiano. Essa defesa em camadas criou o que Justin Bronk, do Royal United Services Institute, chamou de um dos sistemas integrados de defesa aérea mais densos e eficazes do planeta. Oficiais ucranianos afirmaram ter derrubado mais de 12 Su-34S e Su-35S em um único mês no verão de 2023. Esses números não puderam ser verificados de forma independente. Vários incidentes, como a destruição de helicópteros e aeronaves de transporte russas no Aeroporto Internacional de Kherson, em março, destacam as dificuldades da Força Aérea Russa. Imagens de satélite confirmam ataques repetidos de artilharia ucraniana em 2022. A perda de uma rara aeronave, Airborne Warning and Control System, A-50, em janeiro de 2024, supostamente abatida sobre o Mar de Azov pelas defesas aéreas ucranianas, representou um golpe significativo nas capacidades de vigilância aérea da Rússia. A derrubada de 3 bombardeiros Su-34 em um único dia em dezembro. Em 22 de fevereiro de 2023, próximo à Frente Sul, a Ucrânia alegou ter infligido uma das maiores perdas em um único dia para a Força Aérea Russa. Um audacioso ataque aéreo ucraniano na Ilha da Serpente, em maio de 2022, com caças Su-27 bombardeando posições russas, mostrou a habilidade da Ucrânia de enfrentar as forças russas em espaço aéreo disputado. Similarmente, as aeronaves ucranianas contra-atacaram a ofensiva terrestre, pressionando as tropas e a infantaria mecanizada russas que chegavam. Em resposta, a Rússia posicionou seus sistemas de defesa antiaérea de longo alcance perto da fronteira ucraniana, principalmente na Crimeia e regiões próximas de Donbás. Esta rede de defesa aérea inclui os sistemas S-400, S-300, Vinto-4 de longo alcance, Pantsir S-1 de curto alcance e TORM-2 de médio alcance.
Em agosto de 2023, o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu afirmou que seus sistemas derrubaram mais de 800 drones ucranianos e 39 mísseis High Mobility Artillery Rocket System no mês anterior. Mesmo com possíveis exageros, os números indicam o risco considerável que os dois lados encaram ao voar próximo às frentes de batalha. Em suma, as amplas redes de defesa aérea criaram zonas de exclusão aérea mútuas. Entretanto, a inabilidade da Rússia em realizar operações eficazes de supressão das defesas aéreas inimigas, é possivelmente sua maior falha. Nas primeiras 48 horas da invasão, a Rússia lançou apenas 100 mísseis anti-radiação contra as defesas aéreas ucranianas. Uma fração do que os Estados Unidos da América empregaram no início da campanha do Iraque, em 2003. Em abril de 2022, o Pentágono avaliou que a Rússia falhou em destruir mais de 80% dos locais fixos de defesa aérea ucraniana. Esse fracasso se deveu, em parte, à falta de equipamentos. A Rússia implantou menos de 50 aeronaves Su-24MR e Su-34 especializadas para a missão supressão de defesas aéreas inimigas, muitas sem os mísseis anti-radiação KGH-3-1P necessários para mirar efetivamente nos radares. Um alto funcionário da Defesa dos Estados Unidos da América disse a Reuters, no início de março de 2022, que a Rússia já estava com poucas munições guiadas por precisão poucas semanas após o início da guerra. Essa avaliação pareceu precisa à medida que a invasão rapidamente se voltou para uma ofensiva terrestre desgastante em Kyiv e no Donbass. No entanto, o avanço em Kyiv colapsou cedo. As forças ucranianas repeliram completamente o assalto e recuperaram o controle da região da capital no início de abril. 2022. Mas, embora as aeronaves russas pareçam impressionantes no papel, suas capacidades de combate reais têm sido limitadas até agora. Além das aeronaves terem sido superadas pelas defesas antiaéreas doadas pela OTAN, a Rússia pode ter reutilizado tecnologia antiga para reforçar alegações sobre a prontidão de sua frota aérea. As modernas aeronaves parecem ter sido contrariadas pelas capacidades de interferência no sistema de posicionamento global da Ucrânia e da OTAN em maio de 2022. Meses após a invasão, um Su-34 abatido foi encontrado com um sistema de posicionamento global comercial básico da Garmin colado no painel. Uma revelação constrangedora que indicou problemas maiores. As aeronaves militares russas possuíam sistemas de navegação dupla, integrados, utilizando Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, sistema e sistema de posicionamento global. A presença de um dispositivo-sistema de posicionamento global comercial sugeriu falhas ou problemas de confiabilidade no sistema de bordo, obrigando pilotos a usar ferramentas civis em vez de tecnologia militar confiável. No entanto, o Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema também teria sido severamente subfinanciado. Isso poderia ter feito com que a Rússia não lançasse satélites suficientes para fornecer a cobertura necessária para uma precisão posicional adequada. Essa afirmação é apoiada pela necessidade da Rússia de construir estações de correção diferencial terrestres na Síria para melhorar a precisão do Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema em 40%. A Síria foi um dos maiores importadores de tecnologia militar russa, como sistemas antiaéreos e aeronaves dependentes de sistema de posicionamento global e Globalnaya Navigationaya Sputnikovaya sistema. Mas uma recente mudança de regime fez com que Damasco proibisse as importações russas, cortando um grande mercado de armas. Problemas de treinamento também não ajudaram. A maioria dos pilotos russos tem, em média, apenas 100 a 120 horas de voo por ano, muito abaixo das 180 a 240 da OTAN. E apenas uma fração desse tempo é gasta em treinamento de combate, com o restante focado em habilidades básicas de voo. Ademais, os pilotos russos não são treinados em táticas de combate modernas. A noção predominante parece ser usar aeronaves militares, principalmente, como unidades de apoio para operações de longo alcance. A doutrina militar russa, comprovada por exercícios VKS antes da invasão, parece depender de controladores de solo para orientar os pilotos russos em missões de longo alcance. Na guerra na Ucrânia, as aeronaves russas estariam limitadas a apoiar a infantaria mecanizada terrestre, sendo uma das poucas opções para fornecer alvos constantes para ataques aéreos. Porém,
A forte pressão que essas mesmas forças mecanizadas sofreram do exército ucraniano indicava que alguns desses alvos poderiam ter se deslocado. Quando a aeronave foi implantada, a falta de treinamento militar dos pilotos limitou sua capacidade de selecionar novos alvos dinamicamente. Simultaneamente, a rígida estrutura militar russa provavelmente teria impedido esses pilotos de operarem fora dos parâmetros pré-determinados da missão, o que falharia em levar em conta a estrutura e o fluxo em constante mudança da guerra. A Força Aérea Russa também opera sob uma estrutura de comando estritamente hierárquica, com pouca flexibilidade aos comandantes locais. De acordo com a análise do Royal United Services Institute de outubro, 2022 ciclos de planejamento aéreo russo normalmente levam 24 horas para desenvolver, aprovar e comunicar às unidades, criando uma resposta esclerótica aos desenvolvimentos do campo de batalha. O rígido planejamento foi ilustrado em março de 2022, quando forças ucranianas emboscaram um comboio militar russo de 64 quilômetros ao norte de Kiev. Apesar do tempo claro e da natureza crítica do comboio, o apoio aéreo russo foi mínimo e descoordenado. Um alto funcionário do Pentágono descreveu como desconcertante o fato de os russos, mesmo com total superioridade aérea, falharem em usá-la efetivamente. Essa combinação contrasta com a doutrina militar ocidental, que prioriza rastreamento dinâmico, aquisição de alvos e flexibilidade de combate. Para a Ucrânia, isso trouxe benefícios e insights únicos sobre como os dois extremos da doutrina militar pensam. Antes de 2014, os altos escalões do exército tinham oficiais com ampla experiência em treinamento e doutrinas militares soviéticas. Mas, após 2014 e a anexação da Crimeia, a Ucrânia começou a modernizar rapidamente seu exército desde a base, começando pela sua doutrina. O país passou os próximos 8 anos sob a orientação e regimes de treinamento da OTAN. Isso indica que no começo da invasão, a Ucrânia tinha informações dos Estados Unidos da América sobre os movimentos e posições militares russas. Apoiado por décadas de experiência em táticas militares soviéticas e pela abordagem adaptativa da OTAN para o combate. Além disso, uma característica da doutrina militar da OTAN, incentivada pelos Estados Unidos da América, é a superioridade aérea em combate, já que o país possui a maior frota aérea. Os 20 anos na Guerra ao Terror, com o apoio militar da 20 anos através de treinamentos, exercícios e operações conjuntas. Isso permitiu à Ucrânia aprender táticas de supremacia aérea e, principalmente, como contra-atacar a Rússia. Lembra? Desde o início da invasão, era esperado que a Rússia buscasse a supremacia aérea sobre a Ucrânia devido à sua força aérea superior, deixando os ucranianos em posição defensiva. Mas por que a doutrina militar russa se mostrou tão ineficaz? Bem, a análise militar do avanço pós-soviético do equipamento e operações da Rússia revelou que o país sofre de um viés defensivo significativo. Mesmo durante a Guerra Fria, as táticas militares russas visavam proteger a mãe Rússia e os principais ativos militares dentro do país de ataques externos. Isso indicava que o VKS foi projetado, financiado e treinado para uma guerra defensiva contra a OTAN, e não para uma ofensiva, como a invasão da Ucrânia. Isso pode explicar por que as táticas e estratégias militares da Rússia não focaram muito em remover as defesas antiaéreas, suprimir equipamentos de comunicação ou radar da Ucrânia. O país nunca esperou precisar fazer isso em missões de longo alcance, preferindo manter seus ativos dentro do próprio espaço aéreo russo. Em vez disso, a Rússia usaria seu extenso arsenal de equipamentos antiaéreos, como os S-300S, 400 e os mais modernos S-500, para suprimir a força aérea inimiga em suas tentativas de obter supremacia aérea sobre a Rússia. Diante de um oponente incapaz de aplicar pressão aérea sustentada, principalmente nos anos iniciais da guerra, muitos dos ativos de defesa aérea mais avançados da Rússia e estratégias militares não foram plenamente utilizados da maneira tradicional. No entanto, esses sistemas não ficaram sem uso. A Rússia adaptou o uso deles contra drones, mísseis e bombas ucranianos, e até reutilizou plataformas de defesa aérea como o S-300 para ataques terrestres, borrando a linha entre o uso defensivo e ofensivo. Este conceito é ainda mais complicado pela aquisição insatisfatória do país de equipamentos e tecnologia modernos.
Uma análise de defesa russa indica que, enquanto os designs de hardware russo estabelecidos tiveram um crescimento bem-sucedido, houve pouco avanço na produção de armas e plataformas totalmente novas. Entre 2010 e 2022, a VKS recebeu cerca de 350 aeronaves de combate modernas, sendo a maioria apenas designs atualizados de plataformas mais antigas e não aeronaves de quinta geração, incluindo os caças multiuso Su-30SM, os caças de superioridade aérea Su-35S e os bombardeiros Su-34. Mas esses investimentos significaram que as forças aéreas do país e sistemas de apoio provavelmente subestimaram a necessidade de sistemas menos chamativos, como radar, comunicações ou capacidades de ataque. Por exemplo, um artigo de 2021, publicado em Military Thought, a tradução em inglês do Journal of. O Ministério da Defesa da Rússia admitiu que o país ainda estava atrasado no desenvolvimento de uma grande variedade de plataformas avançadas, incluindo UAVs de asa fixa e rotativa, de reconhecimento de baixa altitude e estratosférico, de ataque, de combate, de interferência, de retransmissão e de vigilância e orientação por radar. Esses sistemas serão essenciais para uma campanha aérea ofensiva, especialmente contra um país que usou principalmente defesas aéreas mais antigas. Com o apoio mínimo da OTAN e mudanças doutrinárias, pelo menos quando da invasão, diante desses desafios, a Rússia adaptou bombas FAB-500 não guiadas em planadoras rudimentares com asas adicionais e orientação sistema de posicionamento global básica. Essas armas, relatadas pela primeira vez em uso perto de Kharkiv em janeiro de 2023, permitem que as aeronaves russas lancem de fora do alcance das defesas aéreas da Ucrânia. Essa foi uma das principais mudanças na escala e rumo da guerra. Em vez de uma campanha ofensiva por terra, a Rússia usaria munições de longo alcance para pressionar as defesas da Ucrânia a recuar antes da chegada das tropas terrestres. Em uma reunião de inteligência em maio de 2023, oficiais britânicos estimaram que a Rússia lançava até 20 dessas armas por dia, demonstrando como a VKS mudou para um papel de impasse, em vez de buscar a verdadeira superioridade aérea. Até 2025, o uso de drones e bombas planadoras disparou. Um relatório de janeiro sugere que a Rússia lançou mais de 750 bombas planadoras em uma semana, extrapolando para cerca de 3.000 ataques mensais. O uso de drones de longo alcance, com bombas burras, guiadas por sistema de posicionamento global, defeituosos, contendo cargas letais de munições, dificultava a defesa antiaérea ucraniana, que não enfrentava aeronaves inteligentes. Embora menos precisas que armas especializadas, essas bombas modificadas permitiram à Rússia pressionar as posições ucranianas enquanto minimizava as perdas de aeronaves. O conflito na Ucrânia obrigou os militares globais a repensarem suas premissas sobre o poder aéreo. Os grandes investimentos de muitas nações em caças de quinta geração, como o F-35 e Su-57, podem gerar um retorno menor que o esperado. O programa F-35 foi criado para consolidar a dominância aérea dos Estados Unidos da América em ambientes saturados, com defesas avançadas e capacidades de guerra eletrônica. Um caça stealth projetado para superar qualquer aeronave russa ou chinesa. E de muitas maneiras, ele faz isso. Pilotos que voam missões sobre a Síria e o Pacífico contra alguns dos sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo retornaram sem perder um único F-35 em combate. Porém, por trás dessa capacidade de combate, há um desenvolvimento problemático. Anos de atrasos, preocupações com a segurança, software com bugs e reformas caras fizeram o custo projetado do programa ultrapassar 2 trilhões de dólares. O que antes era visto como a base de uma frota custo-efetiva se tornou a plataforma de armas mais cara da história dos Estados Unidos da América. Uma potência, sem dúvida, mas construída a um alto custo. O conflito também ressaltou a crescente relevância dos sistemas não tripulados. Ambos os lados usaram extensivamente drones, desde o Bayraktar TB2 da Turquia até o Orlan 10 da Rússia, considerando-os descartáveis e custo-efetivos para missões antes realizadas por aeronaves tripuladas. Desde 2023, as forças ucranianas demonstraram essa mudança ao usar drones comerciais modificados para atacar Moscou, burlando diretamente a renomada rede de defesa aérea russa.
Desde então, os dois lados só aprimoraram seus drones, reduzindo muito o custo de missões de longo alcance. Em síntese, a guerra na Ucrânia se tornou uma guerra econômica, com drones de $700 enfrentando equipamentos que poderiam custar milhões. Simultaneamente, nações com consideráveis ativos aéreos, como os Estados Unidos da América e aliados da OTAN, podem necessitar reavaliar sua abordagem à guerra aérea. A Rússia falhou em dominar os céus, devido, em grande parte, a uma fonte inesperada: o Starlink da SpaceX. Ele forneceu às forças ucranianas conectividade em tempo real no campo de batalha, permitindo que drones e artilharia atingissem alvos russos com precisão mortal. Isso significa que uma futura guerra deve considerar não só os ativos militares, mas também os civis. Isso poderia ser reutilizado para fins militares ou fornecer inteligência vital. Para a Rússia, a reconstrução de sua força aérea exigirá não apenas a reposição de aeronaves perdidas, mas também uma reavaliação completa de sua estratégia na guerra aérea. O custo estimado para repor as perdas confirmadas de aeronaves e helicópteros russos já passa de $7 bilhões, $2 bilhões quando as sanções ocidentais bloquearam o acesso a peças e tecnologias aeroespaciais essenciais. Simultaneamente, a doutrina militar do país ainda exemplifica a defesa sobre ofensa. Com suas forças aéreas esgotadas pelos esforços na Ucrânia, a Rússia agora carece de capacidades ofensivas e defensivas em um potencial conflito contra a OTAN. Não podemos esquecer que a postura agressiva da Rússia, nos últimos anos, fez a OTAN repensar sua estratégia militar e orçamento. Alemanha e Polônia, antes dependentes de esforços militares conjuntos financiados principalmente pelos Estados Unidos da América, planejam revolucionar seus orçamentos de defesa nacional e revitalizar seus complexos militares industriais. A própria aliança ganhou novos membros na Finlândia e na Suécia desde que a invasão começou, ambos com longa tradição em desenvolvimento e pesquisa de tecnologia militar. Finlândia, Reino Unido e Alemanha forneceram à Ucrânia protótipos de armas avançadas, obtendo meses de dados reais sobre o desempenho desses sistemas contra as plataformas russas. As falhas da Força Aérea Russa na Ucrânia vão além de simples reveses táticos. Eles indicam uma mudança crucial na guerra aérea moderna, onde a superioridade numérica e as capacidades da aeronave não mais asseguram a vitória contra um adversário resoluto. Com defesas aéreas modernas e apoio ocidental, a Rússia praticamente perdeu sua posição como uma das maiores potências militares do mundo. Resta ver como isso afetará a tênue geopolítica entre a OTAN e a China. Mas o que você acha? Como Estados Unidos da América, China e OTAN adaptarão suas doutrinas militares considerando as mudanças drásticas na guerra moderna demonstradas no conflito na Ucrânia? Comente abaixo e valeu por assistir. Assista agora porque a Marinha Russa é ruim ou clique neste outro vídeo.